E aí, gente? Belezinha? Vocês... Fala a verdade. Quem tá sentindo saudade do Café com Autoestima? Como eu falei pra vocês, né? A fim de matar essa saudade, de não perder esse vínculo com vocês, a gente tá aí de volta com o segundo episódio da minissérie Educação Antirracista com um irmãozaço, que é o João Rafael, que já tá com a gente ainda aí presente. E para a gente não perder tempo e agradecer muito pela conexão, que ela vai também pelo YouTube, ela vai para o nosso canal do YouTube. Então, fica ligado aí que o João já está na área. E aí, para quem perder aqui o encontro de hoje, vai rolar no IGTV, vai rolar no YouTube também. Vou deixar as redes sociais do João para vocês conhecerem muito mais desse trabalho e apoiar muito mais, porque vem coisa muito boa pela frente. O João não pode falar ainda, a gente sabe bem disso, mas tem coisa forte vindo Por aí. enquanto, não. Verdade pelo nosso povo aí. Mas, gente, na boa, para quem fala com tanta sabedoria, com tanta envolvência de educação antirracista, ainda mais um momento tão necessário, tão gostoso de se inspirar, de se motivar, só pode vir coisa boa. E como a gente fala de coisa boa, João, muito bem-vindo. Gratidão a você por estar com a gente mais um encontro. E um tema que já mexe com uma coisa muito legal, que é essa discussão do protagonismo negro, essa coisa da autoestima, como é que fica a autoestima do preto na hora de assumir o protagonismo diante de tanta dificuldade, de tanta perseguição, como muitos falam que o racismo é velado. Não, o racismo é velado, no Brasil ele é escancarado, ele é extra violentado. E aí como é que o preto vem para falar, cara, não, minha autoestima tá aqui, tá ok, eu vou mudar essa realidade, eu vou me juntar com os meus, vou me aquilombar. O espaço é teu, que a gente tem esses 20 e poucos minutinhos aí para tu quebrar tudo, porque eu tô muito ansioso por esse tema de hoje, de verdade. Quem falou de autoestima não falou Pô, comigo, que não. bom. Então vem que vem, irmão. É isso, meu brother. Tamo junto. Muito prazer aí de mais uma vez aqui a gente começar o nosso segundo episódio. Eu acho que é importantíssimo o tema que a gente vai trazer hoje, né? Porque se a gente está falando de autoestima, foi um longo processo histórico, né? Que o povo negro passou e lutou para que a gente alcançasse hoje um patamar em que a gente possa afirmar que hoje o negro é bonito, né, que o meu nariz é bonito, que a minha boca é bonita, que meu cabelo crespo é bonito, inclusive, né, já ligando o nosso assunto ao contexto social que a gente está vivendo, hoje eu acordei e eu acho que tanto você quanto as pessoas que estão aqui assistindo a gente devem saber que o Bombril, a marca do Bombril, resolveu relançar um produto, né, que é um produto da década de 50, e reproduzir um nome a partir desse produto, que é um nome que lembra muito o racismo, né, que a população negra passou ao longo do tempo. É um produto que é uma esponja de aço, né, e aí a gente sabe o quanto a autoestima da população negra está ligada à nossa aqui. Aí, Obrigado. João, eu vou te cortar para te dar um complemento. Quando tu falou isso do Bombril, e quando eu te mandei mensagem no WhatsApp, salve, como é que é e tal, eu tava vendo exatamente nesse segundo, assim, a página tava aqui aberta aqui no meu telefone aqui. Eu tava na página do perfil do Bombril, onde eles, há poucas horas, emitiram uma nota, né, eles emitiram uma nota justamente falando sobre essa ideia, falando que, na verdade, eles não vão relançar nada, é só uma informação que constava em relação ao produto, ainda está no catálogo de portfólio deles e que, por conta de várias, né, divergências, várias questões que acabaram pegando mal, eles decidiram literalmente deletar o arquivo do portfólio que expressa como os valores da diversidade, não sei o quê. Caramba, mas só agora, João? Pois é isso que eu acho isso muito interessante, né? Porque a partir do momento em que eles publicam, né? E é um modus operandi que é muito parecido com o do próprio presidente, né? Você tem uma Sim. publicação ou uma divulgação de uma informação, essa informação sabe-se que ela representa uma reprodução do racismo, ou uma reprodução do sexismo, da LGBTfobia, qualquer tipo de coisa, eles publicam primeiro, né? Vem a reação da internet. A partir do momento em que a gente tem essa reação
ela é forte, porque hoje a gente já conseguiu construir, a partir da internet, redes que são redes de solidariedade, né? Eu acho que é muito importante, se a gente está falando na luta contra o racismo, as redes de solidariedade, essas redes de solidariedade, elas já atingiram o campo da internet e elas conseguem atingir com muita rapidez. Elas já conseguem atingir com muita rapidez. Deixa eu tirar meu fone aqui para ver se o áudio está melhor. Você está me ouvindo bem? Eu te ouço bem. Está me ouvindo bem? Ah, beleza. E aí essas redes elas conseguem atingir muito rápido, essa informação ganha o mundo. Né? E aí, a partir dessa reação é que eles vão resolver retirar o produto. Cadê a relação? Eu quero saber nessa nota, não sei se aparece, não li, né? Mas eu queria saber se nessa nota tem alguma relação com a questão da autoestima negra, né? Que ao longo do tempo nossas crianças sofrem bullying na escola, né? Mas isso já faz parte dessa história, né? Que a gente hoje resolveu assumir o protagonismo e dizer que o nosso fenótipo ele representa o que é bonito. Né? A gente tem anos de história eurocêntrica para combater. Né? É uma história eurocêntrica que já tomou moldes, ela sai do corpo. Né? Você vê que o racismo ele toma o corpo da gente, né? Mas ele não apenas toma o nosso corpo. O racismo ele alcança todos os âmbitos sociais, inclusive a nossa cidade, por exemplo. Né? E aí eu vou pegar aqui um pouquinho da história para contar para vocês como é que o Rio de Janeiro, né, ao longo do início do século XX, foi pensado para reproduzir uma cidade europeia, que foi Paris. Né? Então, as nossas ruas foram abertas, as ruas do centro da cidade foram abertas. O Cais do Valongo, o lugar de história da população negra no Rio de Janeiro, foi mais uma vez apagado, né, pelo prefeito Pereira Passos. Ele, inclusive, colocou, olha só como o ideário de beleza está ligado ao eurocentrismo e atinge não apenas os nossos corpos, como a nossa própria vida, nossas andanças pela nossa cidade. Né? Ele colocou no Jardim Suspenso do Valongo, que foi um espaço que ele fez para criar uma espécie de recreação, né, para a elite carioca. Ele colocou estátuas de mármore representando deuses gregos, cara. Você imagina o que isso impacta numa área da cidade, que é a pequena África, né, em que você tem a maior parte da população negra. Olha a mensagem que você está dando. Primeiro, expulsão dessa população negra da área da cidade, dos cortiços, né? Você tem uma representação muito bacana desse assalto aos cortiços na novela Lado a Lado. Acho que tem uma cena muito bacana que mostra, inclusive, os capoeiras lutando contra a polícia militar da época, né? Que estava expulsando os negros do cortiço. Olha o movimento, né? Você tira a população preta e pobre do centro da cidade, afasta ao máximo, e você tira toda a memória dessa população, né? Isso tem muita relação com a forma como a gente se vê. Né? E aí, se a gente quer falar de autoestima, a gente tem que falar dessa autoestima a partir de um protagonismo negro. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, assim como várias outras cidades, né, tem marca da presença negra, foi construída a partir da importância da população negra no Brasil. Né? Só foi a população negra ela tem um papel central na construção do país e ela não é representada nem na nossa história. Nos livros de história, e a gente chega na escola, né? Nos livros de história, a população negra ela é apresentada única e exclusivamente como escrava. Né? Ela aparece nesse momento da história. E isso eu me lembro, cara, eu não sei se isso aconteceu com você também. Eu sentia muita vergonha, sacou? De falar sobre a escravidão na escola básica. No primeiro segmento do fundamental, no segundo segmento do fundamental. E no ensino médio eu sentia muita vergonha quando o professor de história entrava no assunto da escravidão. Porque sempre que falavam sobre a população escravizada no Brasil, sempre que abria-se umas páginas em que havia a representação ali de uma imagem de um negro escravizado, todo mundo ligado a essa imagem ali. Né? Esse estereótipo era diretamente ligado a mim. Ou seja, eu só passava a existir ali naquele momento, né, naquele currículo, enquanto escravo, sacou? Enquanto descendente de escravo, enquanto uma pessoa que se parece com um escravo. Então, o nosso fenótipo ele é ligado diretamente ao período da escravidão. Você sabe uma coisa que eu faço em sala de aula que dá muito certo para fazer com que os meus estudantes percebam
que o que a gente vive hoje tem relação direta com o período da escravidão. Eu pego a sala inteira, né? Eu coloco a sala inteira ali na fila e digo assim, olha só, gente, vamos supor que a história do Brasil ela seja cada parte da história do Brasil, ou seja, um grupo de anos, dependendo, se eu tenho lá 50 alunos dentro da sala de aula, 10 anos, cada aluno representa 10 anos da história do Brasil. E aí eu falo para eles assim, vocês acham que o primeiro aluno da fila é o primeiro ano de história do Brasil, 1501, e hoje o último aluno da fila representa 2020. Quanto tempo dessa sala aqui, quantas pessoas vocês acham que a gente viveu sob o jugo da escravidão? Aí eles tentam, né? Até aqui, até ali. Eu vou até o final da fila, até as últimas 5 pessoas, até as últimas 7 pessoas, ou até as últimas 3, dependendo da quantidade de alunos que eu tenho em sala, eu digo assim, até aqui a gente viveu sob a escravidão. Até aqui o Brasil acreditou que a população negra não era digna de humanidade. Os nossos corpos eram para ser controlados, né? E o nosso fenótipo era ligado a coisas ruins, como ainda é, né? Se a gente abrir hoje o dicionário, por exemplo, para ver lá a etimologia da palavra negro e o significado dessa palavra, né? Muita ingenuidade nossa achar, por exemplo, que o que a gente viveu no período da escravidão não tem relação com o que a gente vive hoje. Muito pelo contrário, cara. O que a gente vive hoje é, sim, descendência direta, é, sim, relação direta na história com o período da escravidão. Toda a indústria brasileira, todas as empresas foram construídas sob a égide da escravidão, sacou? Sobre a relação da escravidão. Quantos negros, e aí eu sempre me pergunto isso quando eu vejo propagandas racistas sendo reproduzidas, cara. Quantos negros tem nas equipes de marketing dessas marcas? Exato. Quantos negros você tem na direção, na diretoria dessas marcas? Sacou? Quantos negros você tem no corpo dos funcionários dessa marca? Por quê? A falta de representatividade nesses espaços gera a reprodução do que hoje a gente entende enquanto racismo. Né? A reprodução desses estereótipos racistas, a reprodução... O que a marca do Bombril fez hoje, cara, vai servir para que eles reflitam sobre a nossa posição social e sobre a quantidade de pessoas pretas que tem dentro dessa empresa, porque não é possível que hoje a gente ainda tenha... isso é muito triste, né? Isso é muito chato. Perceber que hoje a gente ainda precisa discutir e mostrar para essas pessoas que a nossa autoestima, a forma como a gente se vê no mundo, ainda é totalmente limitada a partir do olhar eurocêntrico, a partir do olhar do racismo, sacou? É preciso que a gente passe a refletir, né? E aí eu estou aqui falando, o assunto hoje é justamente esse, né? Autoestima e protagonismo negro na história. Né? É preciso que a gente reconheça, por exemplo, que a sociedade brasileira ela foi levantada sobre as costas do negro. Né? Tem o Samba da Mangueira, né? Que tem um trecho do Samba da Mangueira que fala assim: tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Porque os heróis da nossa nação, né, são, em sua grande maioria, genocidas, racistas, são pessoas que não acreditam e nunca acreditaram na participação negra da sociedade do Brasil. E aí é preciso que a gente compreenda aí o movimento negro no Brasil hoje, o movimento negro contemporâneo, como a Nilma Lino Gomes falou, né, um movimento que vai reeducar a sociedade. Né? Porque se hoje a gente alcança um nível em que a gente pode debater racismo na internet, em que a gente pode fazer uma live aqui, por exemplo, falando só sobre esse tema, várias lives aqui falando só sobre esse tema, e ter um público que seja, sabe? A gente precisa reconhecer que isso foi um ganho do movimento negro contemporâneo. Né? A pauta do racismo na sociedade brasileira, ela só atingiu esse nível porque o movimento negro contemporâneo reeducou a nossa sociedade, conseguiu, por exemplo, comprovar, como a gente falou no nosso encontro da semana passada, né, que o Brasil é sim um país racista, né, e que o racismo ele precisa ser combatido em todos os âmbitos da sociedade. Sacou? E aí isso é um ganho muito grande do movimento negro.
A Nilma Lino Gomes, ela vai dizer que o movimento negro brasileiro reeducou o Brasil em alguns âmbitos, né? E aí, dentre isso, tem a questão da identidade, né? A questão da identidade, ela está totalmente ligada ao que a gente vive hoje. Nós somos 54% da população, Thiago, 54% da população hoje. E você ainda tem muita gente que não se reconhece enquanto negro. Né? E aí, se a gente parar para pensar por quê, e aí eu vou usar mais ou menos na história, você está controlando o tempo aí, né? Tá, fala para mim qualquer coisa. Eu vou usar a história para mostrar para vocês que no primeiro censo do Brasil, após a ditadura militar, o primeiro, na verdade não, teve um censo no Brasil, acho que foi em 1974. Esse censo foi o último censo, antes da redemocratização, a utilizar o critério de racial. Né? E aí eles não tinham, na época o DGE não tinha fixado, por exemplo, as cinco categorias de raça do Brasil. Né? Branco, amarelo, preto, indígena branco, amarelo, preto, indígena, enfim, não tinha fixado essas categorias ainda. E esse censo de 1974 conseguiu encontrar um espectro aí de mais de 80 mais de 800 categorias de raça. Marrom bombom, chocolate sensual. Então não tinha fixação, as pessoas podiam se identificar enquanto elas quisessem. Mas o que vamos perceber a partir disso é que todo mundo dizia qualquer coisa e a minoria disse negro. Né? Justamente por quê? Porque ao longo da história, o negro, o que é preto, né, foi sempre visto como algo ruim, né, como algo que se deve fugir a qualquer custo. O racismo brasileiro ele propõe isso, né? A qualquer custo, a gente pode fugir do estereótipo do negro. Se a gente, por exemplo, embranquecer a nossa família, né? Se a gente, por exemplo, buscar enfim, falar melhor. A gente tem critérios aí subjetivos no racismo brasileiro que fazem com que a gente fuja um pouco do estereótipo do que é ruim relacionado a quem é negro, a quem é preto no Brasil hoje. Né? Então, isso mostra para a gente, por exemplo, que a forma como a gente se reconhece, ela está ligada a um colonialismo que é um colonialismo mental. Né? O Fanon ele fala bastante sobre esse aspecto. O Fanon e a Neuja do Tornar-se Negro, eles falam bastante sobre isso, né? Sobre esse espectro mais mental da colonização e do racismo que impõe sobre a nossa cabeça, né? Sobre a nossa mente. Tem um quadro que eu mostraria para vocês agora se eu pudesse, mas é um quadro que eu sempre mostro nas minhas aulas. É o quadro da Redenção de Cã. Ele foi pintado pelo Modesto Brooks em 1889. Esse quadro, ele mostra, não sei se vocês têm, depois você fazer uma edição desse vídeo aí, você coloca o quadro. Ele mostra uma avó negra retinta, assim como eu. Ela está junto da família dela. Então, ela está junto da filha dela, que é um pouquinho mais clara que era, e se casou com um homem branco. O homem branco está sentado, meio que de costas, olhando de lado para a situação, e a filha dessa senhora branca está com o bebê no colo. Né? O bebê é bem branco, bem branco. E ela está agradecendo, ela está com as mãos, esse quadro, perfeito, obrigado, Thiago. Ela está com as mãos para cima. E aí, gente, vamos fazer uma breve análise desse quadro aí, para mostrar como é que o que é negro está ligado ao passado, como é que o que é branco está ligado ao futuro. Né? Você tem uma paleta de cores nesse quadro. Né? A senhora que é negra, ela está localizada no chão. Esse chão aí, ele não tem pavimentação, ele é um chão de terra. Enquanto o homem branco que está do lado direito do quadro, ele está pisando, ele está de sapato e está pisando no chão pavimentado. Isso é uma representação aí do que é passado e do que é futuro. Né? O estereótipo negro está ligado ao passado, enquanto ao futuro vai levar a um embranquecimento. Esse quadro ele representa a ideia eugenista do Estado brasileiro de embranquecimento cultural da nação. Esse foi um plano de governo que foi colocado em prática logo após a Declaração da República, que, após a libertação dos escravos, se esforçou para trazer uma série de imigrantes europeus para o Brasil. O Estado pagou passagem aí
de mais de 5 milhões de europeus, porque a intenção dessa galera é que quando os europeus pisassem aqui em solo brasileiro, acontecesse uma miscigenação, e essa miscigenação, como aí bem representada pelo quadro da Redenção de Kant, levasse do negro ao branco. A intenção era que em 100 anos a população negra brasileira já teria sido extinta. Essa representação ela foi mostrada também pelo João Batista de Lacerda. Ele era diretor do Museu Nacional e foi participar do Congresso Universal das Raças em Viena. Foi o mesmo congresso, inclusive, que o Marcus Garvey participou e falou sobre o panafricanismo. Você tem uma ironia muito grande aí, porque dois grandes personagens da história se encontraram, né? Só que um falando como o Brasil, ao longo do tempo, ia ser um país branco, né? Ia ser um país, a partir da eugenia, seria um país branco, representando aí o futuro, representando o europeu, e o Marcus Garvey, nesse mesmo congresso, estava falando aí sobre a busca do nosso retorno à África, e esse retorno representaria um poder aí para o nosso povo. Aí, esse quadro, gente, ele representa esse esforço do governo brasileiro para transformar o Brasil num país o mais parecido com a Europa possível. Eu vou depois mostrar para vocês esse quadro que o João Batista de Lacerda apresentou no Congresso Internacional das Raças em Viena, porque ele representa justamente isso. E aí, se a gente está falando aqui de autoestima e de protagonismo negro, é preciso que a gente conheça a nossa história, né? Porque, a partir do momento em que a gente conhece a nossa história, a gente é capaz de fazer um paralelo e entender exatamente como que, em 2020, por exemplo, a gente ainda tem a reprodução de propagandas racistas, de falas racistas, de ideias e políticas racistas, né? Que é o que hoje a gente pretende mudar a partir do nosso protagonismo, né? E aí a gente já entra no assunto que a gente vai discutir um pouquinho mais no nosso próximo encontro, na quarta-feira que vem. A Iana citou aqui, anos 2020, nós negros somos a maioria do Brasil, então eu queria que a gente pensasse isso, né? A gente tem que ter a mentalidade descolonizada para perceber que a gente é maioria sim, né? E enquanto maioria, as nossas vozes serão ouvidas, né? Como o próprio Samba da Mangueira fala. Agora o Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Maís, Marielles, Malês. Então, eu não sei como é que a gente está no tempo. Como é que a gente está de tempo, Thiago? Bom, a gente está agora chegando nos 23 minutos, então vamos arredondar que a gente 27, a gente tem 6. Vou pegar rapidinho, eu vou ler aqui a carta da Bombril, que foi da publicação de hoje, né, para dar esse recheio bacana aí. Aí, no final, você encerra aí, considerando que a gente está em 9h24, quando for 9h30, bota da tua margem de encerramento aí, que tu se baseia no teu horário também. Para quem está aí acompanhando a carta, quem não viu essa publicação da Bombril se desculpando, a carta diz mais ou menos assim, é uma arte que eles publicaram com a logo bonitinho, que é o seguinte: a Bombril decidiu que vai retirar a partir de hoje a marca Crespinha do seu portfólio de produtos. Diferentemente do que foi divulgado nas redes sociais e mídia em geral, não se tratava de lançamento ou reposicionamento de produto. A marca estava no portfólio há quase 70 anos, sem nenhuma publicidade nos últimos anos. Fato que não diminuiu nossa responsabilidade, mesmo sem intenção em ferir ou atingir qualquer pessoa, pedimos sinceras desculpas a toda a sociedade. Cada vez mais, em todo o mundo, as pessoas corretamente cobram das empresas e das instituições o respeito e a valorização da diversidade. Não há mais espaço para manifestações de preconceito, sejam elas explícitas ou implícitas. A Bombril compartilha desses valores. Em função disso, vamos imediatamente rever toda a comunicação da companhia, além de identificar ações que possam gerar ainda mais compromisso com a diversidade. Eles acham que isso é uma carta de desculpa. Eu pelo menos me pergunto: sério, Bombril, só agora que vocês perceberam que, assim, sério, é mesmo? Aí eu li aqui alguns comentários, tem uns muito legais, como o da Lone Safira, da EBA no Brasil, por exemplo, que, poxa, vale lembrar então, né, acho que esse é o momento de vocês pegarem e colocarem profissionais de marketing na equipe, diretores de marketing, pessoas que vivam na pele essas colocações, essas vivências, para não cometer esse tipo de besteira, que já deu há muito tempo. Então a gente tem agora 25 minutos, tudo teu.
Perfeito. Tiago, foi muito legal você ter lido essa carta, que a gente percebe aí justamente a necessidade, esse comentário também ele foi muito perfeito. Eu acho que já passou da hora da gente tomar, e principalmente das empresas tomarem ações práticas contra o racismo, e essas ações elas precisam partir do princípio de que a gente precisa botar a mão no bolso. Sabe? A gente precisa contratar pessoas pretas para colocar pessoas pretas dentro das nossas equipes de marketing. As nossas propagandas e os nossos produtos têm que ser pensados para a população negra, lembrando, nós somos a grande maioria do Brasil, a gente consome, né? Nós enquanto povos, nós enquanto povos somos protagonistas e nós podemos inclusive boicotar produtos do Bombril, por exemplo, né? Se a gente não quiser usar mais produtos dessa marca, a gente não vai, eles vão de fato perder. Então eles precisam começar a pensar na população negra no Brasil, né, como protagonistas também, colocar a gente no centro do debate, racializar os debates com relação aos próprios produtos e colocar a mão no bolso, contratar pessoas negras, contratar uma consultoria negra, por exemplo, para avaliar todas as propagandas, sabe? Isso. Tudo que for vinculado, todos os produtos, né, e agir de maneira prática. Quero dizer, por exemplo, a gente está vivendo a pandemia, você sabe que a população negra é a população mais atingida pelo coronavírus. Essa população ela precisa ser assistida. A gente precisa ajudar essa população, né? O Bombril precisa abrir, enfim, colocar aí 10 mil cestas básicas na rua, sabe? Na favela, ajudar as pessoas que estão realmente necessitadas nesse momento, né? Então, é sobrevivência, consumo, né, e pensar a população negra e racializar esse debate enquanto empresa. Eu acho que esse seria um posicionamento extremamente correto nesse sentido. E aí eu vou dizer, vou finalizar, já chegando no final, né, justamente para provocar essa reflexão, né, gente? O racismo ele é estrutural. Né? A gente já cansa de dizer isso, as pessoas não conseguem compreender que o racismo está em todos os âmbitos da sociedade. Inclusive na nossa representação. A gente vive numa democracia. É preciso que a gente comece a perceber que nós, enquanto população negra, precisamos ter as nossas necessidades atendidas, inclusive na política. Isso é fazer política. Né? Tomar as narrativas tomar um protagonismo justamente político, relacionado ao que a gente quer, ao que a gente precisa, às nossas necessidades e à nossa voz. Né? A gente precisa potencializar as vozes de outras pessoas negras. A gente precisa potencializar a nossa história. A gente precisa consumir as coisas que a nossa população produz. Né? Então, a gente precisa refletir nesse sentido, e eu quero que ao longo desse curso, leve as pessoas a esse tipo de reflexão, né? De que as vidas negras importam. Né? As vidas negras em todos os seus âmbitos, as suas representações. E apoiar a pauta negra, Tiago, eu quero que fique isso bem claro aqui, né? Ser antirracista sobretudo, ser anti-homofóbico, ser a favor da pluralidade, da diversidade, ser a favor de uma história justa, sabe? De uma sociedade que seja justa, que seja plural, que seja igualitária. Né? A gente precisa compreender que ações práticas no antirracismo precisam partir da nossa cabeça e chegar a uma ação. Partir do que é teórico e chegar ao que é empírico. Né? A gente precisa passar a perceber e tentar mudar a nossa realidade a partir das nossas ações práticas. E essas ações precisam ser antirracistas. Vou fechar aqui, convidar todo mundo para curtir. Me curtir lá no Instagram, o @hojejoãorafael. E também a página da minha produtora, a gente está sempre produzindo material, que é a Adinkra Produções. E é isso. Vou finalizando por aqui. Espero ver todo mundo aqui de volta na quarta-feira, galera. Fica aí, pessoal, o convite. Próxima quarta-feira, que é dia 24 de junho, com o Pensamento Africano. Meu aniversário. Olha só, então, essa eu não sabia. Então, mais um motivo para a gente vir comemorar junto, expandindo o pensamento. Gente, cola aí, tá aqui o perfil do João, o perfil que ele comentou da Dica Produções também, para a gente estar fortalecendo. Vai ficar no GTV, vai para o YouTube. Então, fica ligado. E se você se interessar em saber mais do assunto, se aprofundar, manda mensagem que é sucesso. Finalizando a live aqui nos últimos 10 segundos. Gratidão a vocês que estavam presentes. Thiago, gratidão. Fica com Deus, gente. Tchau, tchau.